Aí agora, pra gente mudar... uma última observação. Nas últimas horas, o top 200 do Spotify foi dominado por músicas de Marília Mendonça. E entre as 200 músicas mais ouvidas do Brasil, 74 são canções da Rainha da Sofrência. Eu mesma, desde sexta-feira, tô ouvindo Marília Mendonça. Qual é a tua música preferida? Todas, mas aquelas... O Infiel é a primeira, né? Que foi assim que eu a conheci. Gosto muito. Aí essas últimas que ela fez também com as meninas, Maiara e Maraísa. Ela é considerada a rainha da sofrência. Ela deu um pontapé, assim. Claro, tem outras cantoras renomadas do sertanejo. O que é uma sofrência? Sofrência é quando você leva um corno ou provoca. Música o que eu gosto da Marília Mendonça... É aquela que dança com a cabeça. Isso. Também, Eu tô ligado. Mas ela também é excelente compositora. Excelente compositora, cantora. Deu voz para as amantes. Exatamente. Para as chutias, inclusive, ela fala muito sobre isso. Ninguém colocava o protagonismo para essas mulheres. E entre outras coisas, quando você toma um galho, música triste. Ninguém vai sofrer sozinho. Eu não diria triste, eu diria músicas que a gente pode extravasar, sabe? Você dá a volta. Você canta com força. Quando você tem um sofrimento, ela aborda esse sentimento e fala, dá pra mudar, dá pra você... Dá pra ir pra outra. Dá pra ir pra outra. Estou expulsando você do meu coração e as consequências atrás. É música de traição. É traição. Sofrência, tudo. Mas também mulher que dá o pé e trai também. Tem de tudo. A vida real, a vida como ela é. A vida muito bem. Por isso que eu sei que fazia muito sucesso. Particularmente, eu não conhecia também. Eu não conhecia. Eu lamentei muito, assim como eu lamentei Cristiano Araújo. Quando a pessoa está em ascensão, é jovem e tem muita carreira aí pela frente. A maior injustiça é um jovem perder a vida. É a maior injustiça que possa existir. E com filho de dois. É um jovem, é um jovem perder a vida, não é isso? É isso. Eu acho grande injustiça. Mas a vida não é justa. Não é isso? A garrafa precisa do corpo. É isso. O que foi isso? Eu adorava, Sério, cara. Eu tive uma experiência com a Marília Mendonça, pessoal, real. Você conheceu ela pessoalmente? Disse que era muito legal, né? Muito gente fina. Disse que era muito gente boa. Adorava o programa, inclusive. Uma vez... O Pânico? O Pânico. Você falou, não sei se foi pra agradar. Aqui veio aquelas irmãs. Maiara e Maraísa? Não, Simone e Simar. Que também é mesmo estilo, né? Mesmo estilo. As patroas. Mas eram depois, né? Por isso a Marília Mendonça, ela deu um pontapé aí nesse... E aí? Solteiro no... E aí foi no camarim. Tinha um amigo meu, falou, vamos lá, Tuca de Noronha, passei por lá. Você também é bem metidinho, não é? Você foi no camarim fazer... Você tá no show, vai lá receber. Fala, pô, e aí, Marília, não sei o quê. E aí tomei um iscão com ela, fiquei bebaça com a Marília Mendonça. E uma coisa que me impressionou é a simplicidade que ela tinha pra tratar todo mundo. Inclusive o cara que era um produtor, tava lá no acidente. Uma menina muito gente fina. E o show, cara, você começa a lembrar de relacionamentos, tomando um iscão. Quase fiz uma cagada, mas enfim. Depois eu falo baixinho. Mas que Deus o tenha. E você faz a dancinha assim também? Não, essa dancinha não tem muito dela. Não é da Marília Mendonça. Não foi com ela, não. Não, essa dancinha... Mas também é sofrência. Essa música, Gogo, todo mundo vai sofrer. Não é? do Michel Essa é boa. Essa é maravilhosa. Essa é de quem tá sofrendo. Olha que poesia. Não, eu não acho bonita essa dança. Não, essa dancinha... Não é. Mas é a dancinha. Mas ela é desnecessária. Grande compositora. Sim. Excelente compositora. Começou com 12 anos. Ela compunha as músicas de sucesso das duplas. Grandes duplas. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Você é da cerveja? E eu preciso da cerveja. Zuzu da Selva. Vai lá, Você não é da cerveja, Zuzu. Você é do saquê. Zuzu é do gin tônica. Gin tônica. Essa música é maravilhosa. Gin tônica de hortelã. O que é? Deixa a gente. Na minha vida. Não pode pôr a música. Derruba nós. Então deixa. Direitos autorais. Todo mundo vai sofrer. Olha lá, Reginaldo. Derruba. Direitos autorais. Delari deu uma bronca. Quem manda é o Reginaldo aqui, você não manda nada. Se o Reginaldo põe, Reginaldo põe bem alto. O Reginaldo gosta também, o Reginaldo manda. Pode pôr, Reginaldo. Fazer o especial. Coloca o DVD dela. Põe o DVD também. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vai querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Porra,
Mas muito sofrimento. Ninguém vai sofrer só. Está aqui ele, requisitado por todos os canais. Aliás, deu uma bela colher de chá aqui pra gente. O Lito Souza, especialista em segurança aérea. Claro que o assunto é o acidente. Evidentemente, ele manja tudo, né? Ele já contou história. 36 anos, começou como mecânico, tinha aquele sonho lá em Santos. Tem muita gente com medo de avião, Sim. Né? Tem. Mas eu acho que todo mundo tem um pouco de medo. Lógico. Eu acho, estatisticamente, pelo menos 66% da população mundial tem algum receio de voar. Tem alguma dica pra você, sua mulher, que ela também tem mais medo? Assim, eu olho a aeromoça sempre. Se eu vejo ela desesperada, ela pra mim é um sinal que pode dar algum bizil. Não, eu olho então, mesmo. eu ia falar. Porque ela vai avisar. E aí quando elas cochicham, eu falo, acho que não é só uma turbulência. Não, então, mas pode ser outra coisa qualquer. Pode uma estar falando do namorado da outra e ela jura que o seu namorado fez isso? Então, e aí você, ai meu Deus, o avião vai cair. Então, mas não dá pra pegar como referência. Assim, geralmente as comissárias são bem equilibradas, elas sabem. Algumas podem se sentir desconfortáveis numa turbulência, porque a turbulência em si, ela não vai causar um acidente aéreo. Tá? Isso é bom saber. Isso é bom saber. Mas ela é desconfortável. E tem gente que se sente mais desconfortável do que outras pessoas. Eu, por exemplo, pra mim é beleza. Se eu tô numa turbulência e eu tô naquelas cadeiras que deitam, eu durmo. Que tem aquela queda, né? Às vezes a temperatura também, que dá uma queda livre no avião e balança. Isso é quando pega uma densidade de ar diferente. Ou, né, o ar ele se mexe como se fosse... vamos imaginar as ondas do mar. Tá bom. Então... o avião está sustentado nessa onda. Se de repente tem uma descendente, o avião vai acompanhar aquilo. Mas é pouco. Nosso corpo é que sente muito mais do que o que está acontecendo de verdade. Se você estivesse lá na frente olhando o painel dos pilotos, os instrumentos, você veria, não é tão grande o negócio como eu sinto lá atrás. Ô Lito, muito se fala aí sobre manutenção, não sei se foi esse caso, depois a gente vai entrar nesse caso da Marília Mendonça aí, mas muito se fala quando cai um avião, esses aviões menores assim, falar de manutenção. E o pessoal fica preocupado, porque é algo muito sério, né? A gente sabe com o nosso próprio carro, às vezes a gente vai no mecânico, o mecânico fala, troquei aqui, você gasta uma nota, e o cara trocou nada, fez uma gambiarra lá. E isso acontece muito na aviação. Tem gente que fiscaliza isso ou dá pra dar um tomé igual alguns mecânicos aí fazem? Depende do que a gente está falando. Por exemplo, a aviação de tráfico de drogas ou do garimpo, não vai, muitas vezes, vai acontecer um voo ali fora de algumas regras que existem na aviação. A aviação mais que é levada a sério... Avião do Pablo Escobar. Por exemplo. Isso aí era sério. Não, mas a gente fala... Mas assim... quando você entra num site... Tem um site que se chama CIPAER, que é o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidente Aéreo. Eles têm um painel bem legal lá que você começa a clicar assim, eu quero ver 2020 quantos acidentes teve, separar pela classe, aviação executiva, particular, e aí até o motivo de acidente tem lá. Então esse é um site muito legal para você verificar determinadas coisas. A manutenção faz parte também desses acidentes, mas ela não é a maior fatia. A maior fatia engloba erro humano, que pode ser manutenção também. Manutenção também é um erro humano, mas pode ser causada também por procedimentos de determinados operadores. E isso é muito complexo. Por exemplo, muitas vezes, digamos que é um exemplo, só exemplificar, tá? Você está trabalhando de noite com chuva e você precisa abrir um motor e você precisava de uma lanterna aqui na tua cabeça para olhar alguma coisa, de noite chovendo. E você está sozinho. E aí não tem ninguém para te auxiliar e você não tem uma lanterna de cabeça porque a empresa aérea não te deu. E aí você pega uma lanterna, põe na boca e tenta consertar aquilo. Isso já é um fator contribuinte que pode gerar um acidente no futuro, porque você pode cometer um erro e não é culpa sua, você está só tentando colocar aquele avião para voar, mas a falta de estrutura. Então, por que uma investigação de acidente aéreo demora tanto? Porque todos esses aspectos são analisados. Eles têm que tirar fora. Isso aqui não contribuiu para esse acidente. Isso aqui também não. Então vamos focar nos
caminhos, naquela sequência de eventos que levaram até um acidente. Relatório, né? É um relatório. É um relatório, o que causou aquilo lá. Que nem esse acidente que a gente viu, aquele avião lá naquela cachoeira, aquilo é só o fim. Sim. Aquilo é só o fim. Ele vai para trás e vai descobrir o que causou aquilo. Exato. Desde o momento... E esse é um exemplo... Eu ia te perguntar da caixa preta, né? Que todo mundo Caixa vão preta. investigar, vão abrir a caixa preta. O que fica registrado lá de fato? Esse avião, no caso, não tinha nenhuma caixa preta. Então, Ele é opcional a caixa preta de voz nesse avião. Mas vamos falar de avião um pouco maior, ele tem 2 caixas pretas. Uma grava as vozes do cockpit, tudo que tem no cockpit. São vários microfones. Um grava a voz do comandante em um canal, a voz do copiloto em outro canal, alguns canais de instrumento para ouvir alarmes no cockpit, e tem um microfone geral, e tem até para uma terceira pessoa que tiver também no cockpit. Então ele grava tudo que é voz. E é gravação digital hoje em dia, né? Na minha época de velho ainda era fita metálica. Aquela fitinha de 30 minutos. E aí fica lá, não vai mandando essa gravação para nenhum lugar. Essa gravação, ela é por regulamento, eles querem aumentar isso, mas por regulamento, a cada 2 horas, a gravação é apagada. Porque não interessa, não interessa saber o que os caras estão falando lá na frente. Isso só interessa quando existe um acidente. Existe uma outra caixa preta que grava os dados do voo. Tudo que o piloto vê no painel dele lá, a velocidade, a altitude, a proa, tudo. Qual a pressão que está na cabine, todas essas coisas vai para um outro gravador, que são os dados. Esse é muito importante. E aí eles, durante uma investigação, eles cruzam os 2 para ter uma ideia do que aconteceu. Não tinha nenhum, caixa preta. Esse não tem nenhuma. Não é obrigado a ter? Não é obrigado a ter. O regulamento é baseado no peso de decolagem, mais a quantidade de passageiros que leva, aí é obrigado ou não. E para investigação, isso aí é um fator crucial. Não é? Porque o que o investigador, o que ele vai olhar lá? Vai plano de voo? Porque parece que tinha uma torre lá, tinha alguma coisa... Sim, já é um fato, né, que houve uma colisão com fios da torre de alta tensão. Isso realmente aconteceu? Isso aconteceu. Isso é fato, mas foi narrado. Já sabe se é humano ou... Não se sabe. Então, a grande pergunta, que a gente só vai saber daqui 1 ano e meio por aí, é o que causou essa colisão? Será que a colisão foi a causa do acidente? Ou a colisão foi uma consequência anterior de alguma coisa que já estava errada? Isso já estava caído. Isso, são muitas coisas que a gente não sabe. E é por isso que é muito importante sempre esperar o pessoal da investigação. Por exemplo, não tem gravador de voz. Isso atrapalha? Um pouco. Seria mais rápido o processo se eles tivessem gravadores de voz. Ou talvez não, depende da característica do acidente. O caso do acidente do Eduardo Campos, por exemplo, em Santos. Sim. Tinha gravador de vozes, mas não era a voz daquele acidente. Descobriram que estava inoperante há 18 meses. Isso. Então, mas aqui isso não atrapalhou o resultado. Erro, já é um erro. E quando acontece um acidente assim, né? A gente sente muito, cara. Tipo, eu tô de boa, eu falo de boa, mas o sentimento. E, eu tava ao vivo numa outra TV aí falando, né? Porque até aquele momento a assessoria só tinha dito, que tava tudo bem. Uhum. E eu tô achando que tá tudo bem. Aí, de repente, no ar vem a notícia. Uhum. E, aquilo... porque a gente que é do meio, sabe? Que piloto. Você sabe o que acontece. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você que... Esse avião, quando a gente vê um acidente aéreo, normalmente o avião está destroçado. Sim. Ou está zoado. Você nem conseguiu Esse avião, quando falaram, não morreu, eu falei, a primeira notícia é que ninguém tinha se ferido e tal. Aí você falou, realmente parece que está todo mundo bem. Pela aparência, né? Por que acontece? Não pegou fogo, o avião não ficou assim, o material dele não ficou tão destroçado. O que explica isso? Isso ainda é difícil de explicar, né? Se eu falar alguma coisa aqui eu posso errar, já pedindo desculpas por isso, mas é o seguinte, a característica indica que existe uma baixa velocidade. Como ele já estava vindo, o piloto provavelmente já estava vendo a pista, ele ia pousar, então a velocidade já é bem menor do avião. E se ocorreu a colisão, e essa colisão deu uma diminuída ainda maior na velocidade, ia fazer com que ele caísse
praticamente inteiro ali. Uma pouca velocidade horizontal, mas provavelmente uma grande velocidade vertical. Quer dizer, ele caiu assim. Ele caiu meio de chapa. Ele caiu de chapa. É o que aparenta. O que aparenta, porque a asa tem uns vincos assim na asa bem estranhos. Ô, Lito, não sei se é algo do ser humano, né? Que a gente sempre procura uma questão do culpado, né? Como é que é a investigação e como é que é o método para falar, olha, foi uma falha humana? Porque você culpar o ser humano que tá ali é bem pesado, né? Porque ele também tem família, ele tinha tudo, né? E como é que chega o relatório e fala, olha, realmente foi a falha humana? Como é feito esse processo? Então, o relatório, na verdade, ele não aponta culpados. Perfeito. Ele aponta os fatores que contribuíram. E aí você analisa a quantidade de fatores humanos envolvidos. Eu vou dar um exemplo com carro, para ficar mais fácil do grande público entender. Tipo, tu sai de casa e pum, acertou a traseira de outro carro. No pensamento geral, você bateu atrás, você tá errado, exato. Você é o culpado. Mas na aviação não é assim. Se um acidente de carro fosse investigado como um acidente aéreo, primeira coisa, como é que estavam os freios do carro? O motorista é habilitado? Há quanto tempo ele tem habilitação? Ele é treinado para dirigir aquele carro? Ele leu o manual antes? Que velocidade ele vinha? Estava compatível com a velocidade da rua? A borracha do pneu do carro, o coeficiente de atrito o asfalto estava com coeficiente de atrito, que é por norma ABNT, não sei o que lá. Então todos esses pequenos detalhes são analisados. E aí descobre assim, na investigação o cara não tinha habilitação. Então, contribuiu para o acidente você bater na traseira do outro? Contribuiu, você não tinha habilitação. Segundo, o cara tinha bebido na noite anterior e teve só 4 horas de sono. Então sabe-se que a cognição de um ser humano que não descansa e não dorme diminui. Então é assim que eles vão analisando, fator por fator, e vão catalogando. Quase não saiu. Então, mas o objetivo disso é não acontecer outro acidente, exato. Né? Que é o princípio. O princípio não é apontar um culpado, é não ter outro acidente. Agora você falou o que foi dito agora há pouco, né? Que as investigações servem para não apontar culpados, mas para que evite futuramente. Sim. Só que aí nesse caso, quem responde criminalmente? Existe alguém que responde criminalmente por isso ou não? Existe uma investigação paralela. Certo. A investigação do CENIPA vamos melhorar a segurança da aviação, porque a aviação anda sobre trilhos. Uhum. Se descarrilhou, o que fez descarrilhar? Então é isso que eles vão descobrir, e aí eles emitem melhorias para os outros órgãos. Quem quer que seja que tenha errado, vai sair uma melhoria. Precisa mudar isso porque aconteceu esse acidente. Uhum. Paralelamente, existe a investigação da polícia. Essa busca a responsabilidade civil ou criminal, entendeu? Porque aí vai ver assim, suposição só, mas digamos que essa torre estivesse fora de lugar. Ela não está, mas se ela estivesse. Então esse é um ponto que a polícia veria. O CENIPA também veria, mas eles não têm poder de polícia, de punição. Aí a polícia fala, não, isso aqui, quem que botou essa torre aqui? Não é para ter torre aqui, entendeu? Então essa é a parte da polícia. Eu ia perguntar pro Lito, a gente tá falando muito de piloto, e o copiloto? O copiloto é meio Rivaldo, né? Ninguém lembra muito dele, mas ele é um cara importante. Rivaldo. Já chegou a ter algum caso do copiloto, uma falha do copiloto ter gerado um acidente? Já aconteceu. Mas assim, primeiro vamos só identificar assim, o comandante e o copiloto, ambos têm a mesma capacidade de pilotar o avião, sozinho. Tá. Não é que nenhum é melhor que o outro. Não é que um é melhor que o outro. Um está comandante porque ele progrediu na carreira e o outro está copiloto, ele vai progredir ainda. Então a diferença é só de experiência, mas habilidade de voo, os dois têm igual. Tá? Aconteceu ter aquele acidente do Germanwings, aquele avião em que o copiloto o piloto enfiou na montanha. Isso. Mas esse é o erro mesmo, né? Que é vontade. Não, esse foi um suicídio. Ele foi proposital? Estão descobrindo ainda coisas a respeito desse acidente, mas parece que ele induziu o comandante a sair da cabine. O comandante saiu e ele trancou a porta. Como aquela porta é blindada, depois do 12 de setembro, e aí ninguém conseguiu ter acesso e ele direcionou o avião para a montanha e... Meteu o avião nos Alpes, Boeing...
com todo mundo dentro. Esse é erro do piloto. Esse aí Isso é vontade. Esse é dolo. Isso é criminoso. Agora, criminoso, né? Agora, a gente tá falando assim, falha humana, falha mecânica, mas me parece que um piloto mais experiente, às vezes consegue fazer uma manobra para, mesmo com uma falha mecânica, não ter o acidente, né? Então, às vezes, assim, não foi culpa dele, mas ele poderia ter salvado se tivesse alguma habilidade. Sim, não, isso é bastante analisado também no acidente. Geralmente, assim, é muito importante que as pessoas entendam também, não existe uma causa única que leve a um acidente. O motor caiu da asa, isso não vai derrubar o avião. O comandante morreu, tá só o copiloto, isso não vai derrubar o avião. Existem redes de segurança e elas são pensadas assim, aviação, eu costumo falar assim, é tudo pensado pra dar merda, sabe? Se isso aqui acontecer, o que a gente pode fazer para o acidente não ocorra? E ele é toda pensada assim, o avião é projetado assim. Então não vai ser um erro só que vai causar a queda do avião. Então seriam ali... E geralmente isso é um negócio latente, ele vem acontecendo assim, sabe? O Rogério comentou do acidente do Boechat. Putz, é um acidente que demorou 30 anos para acontecer. Entendeu? É um negócio. E esses erros latentes que se chamam. O erro ativo é o seguinte: o mecânico chegou lá, trocou um pneu, esqueceu de dar o aperto na porca, o avião vai decolar, a roda cai fora. É um erro ativo. Errei e aconteceu o problema. Mas o erro latente é o que a aviação se preocupa mais em identificar, porque esse demora para aparecer. E é esse que a gente evita. Ô, Lito, e a gente tá falando aqui, né, dos acidentes e sabotagem, porque a gente vê bastante teoria, principalmente na época do Eduardo Campos e também do Teoriza Vasco. Como é que é feita a análise e considerada quando realmente é uma sabotagem? Esse é um ponto interessante de falar, porque assim... difícil, né? O vídeo que eu fiz do Eduardo Campos, ele tem 32 minutos explicando passo a passo como é que chegou à conclusão do que causou aquele acidente. E aí no comentário eu olhei lá, pra mim foi sabotagem, foi crime político. Mas por quê? É muito difícil você sabotar um avião, para começar. E por que o problema daria na arremetida? Se a arremetida já foi um problema anterior, assim, porque o avião ele vem para pousar, se ele arremeteu é porque alguma coisa não deu certo. Então, e por que só depois da arremetida vai dar o problema? Mas uma das coisas investigadas é isso. A sabotagem indicaria assim... Por que é difícil sabotar um avião? Porque antes de cada decolagem, são feitos vários testes. O piloto testa várias coisas no avião. E se alguma coisa que é importante que ele está testando está sabotado, já vai aparecer antes da decolagem. Entendeu? Então é por isso que eu não acredito muito em sabotagem. Sempre tem uma luz que vai acender. Você cortou um fio, né? Em filme. Vou cortar esse fio porque vai... Muito filme, né? Muito filme. Muito filme, Lito. E aí você explica direitinho, o cara fala, eu sei que foi... 30 minutos. Eu sei que foi sabotagem. Foi sabotagem, esse cara não sabe de nada. Litão, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, Emílio. Mais uma vez eu vou passar, o canal dele é muito legal. Aviões e Música. Foi o primeiro canal, né? Foi um dos primeiros de aviação. Canal de aviação. Hoje é o maior. A gente está chegando em 2 milhões. Pede aí para... Falta só 100 e poucos mil. Então, ajuda aí. 2 milhões. Ajuda entra, aí. Se você quiser realmente... se aprofundar um pouco mais nesse assunto, evidentemente você também tá... Mas lá tem a carta, tem a aproximação. Isso eu mostro... eu falo só os fatos, sem especular o que foi o acidente. Ele mostra no Google Earth, você vai ter uma visão, uma noção muito maior sobre esse acidente que tá lá no... Tem 1 hora e pouquinho, né? Tem 1 hora e pouquinho de live. Tem 1 hora e pouquinho de live. Você entra lá, Aviões e Música... Pode procurar lá que você vai. E brevemente vai estar lançando o livro aqui, Medo de Avião Nunca Mais.